Bom, o assunto da classe de jovens é a segunda lição. Nós estamos dentro de um grande tema chamado Tempo de Conquistas, estudando a respeito do livro de Josué, da história de Josué. Tempo de Conquistas é um assunto bem pertinente para os nossos dias, principalmente para a juventude, para a mocidade. Então, é tempo de conquista, fé e obediência no livro de Josué. Então, nós estamos na segunda lição. A segunda lição, ela é um assunto bastante pertinente para nós, jovens e adultos também, pois se trata de um grande tema chamado de um líder. Então, nós vamos abordar esse tema que é o chamado de um líder, a respeito do livro de Josué sendo chamado aí para exercer uma liderança. Então, o assunto de hoje é um assunto que vai tratar sobre liderança, o chamado de um líder. Queria fazer uma leitura no texto da palavra de Deus, encontrada no livro de Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. No livro de Josué, capítulo 1, versículo de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob o juramento, prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido, por onde quer que me andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém. Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai santo querido, no nome de Jesus nós falamos contigo. Queremos te agradecer, meu Senhor, por este momento. Queremos te agradecer por todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, meditando na tua palavra, Pai. Abençoa cada família, abençoa cada representante, meu Senhor, cada irmão, cada irmã que está assistindo ou porventura irá assistir, meu Senhor amado. Deus grande, Deus, nós queremos te louvar, te bendizer, te exaltar, Pai. Pedir a tua presença, pedir que o Senhor venha estar conosco, pedir que o Senhor venha nos dar vitória em tudo, que o Senhor venha resolver os nossos problemas, Pai. É no nome de Jesus que nós te pedimos, que nós te adoramos, Pai. Amém. Pois muito bem, meus amados irmãos, falaremos a respeito da liderança, o chamado de um líder, a respeito da pessoa de Moisés, de Josué. Moisés morreu e o povo agora precisava de um líder. Os irmãos bem sabem toda a história dos hebreus,
passaram 400 anos no Egito. Deus levanta um homem idoso chamado Moisés. Moisés é o responsável por libertar o povo de Israel que estava no Egito para a terra de Canaã. E passaram 40 anos no deserto, Deus guiando este povo numa coluna de fogo e com uma nuvem, e mandando o maná, mandando o alimento, mandando codornizes, mandando água no deserto, sustentando o povo ao deserto, no deserto, até a terra de Canaã. Porém, toda a geração que saiu do Egito, todo o povo que saiu do Egito, com exceção de Josué e de Calebe, morreram. Todos aqueles as milhares de pessoas que saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto, e agora elas estão passo a Canaã. Aquele povo não mais existiu, morreu no deserto. Veio uma nova geração, o povo se renovou, com exceção de Josué e de Calebe, que foram os únicos que saíram do Egito e que entraram na terra de Canaã, pisaram os pés na terra de Canaã. Toda essa nova geração, ela mudou, inclusive Moisés. Moisés avistou a terra, mas não pisou na terra. Deus não permitiu que ele pisasse a terra, devido aí um acontecimento que aconteceu na terra de Meribá. E aí Moisés morre. Moisés, o grande líder, morre, e o povo fica ali esperando um líder, e Deus escolhe, Deus chama Josué. Josué, filho de Num, Josué, um general, Josué, uma pessoa especialista em batalhas, especialistas em guerras. Era um general que era um espia que cuidava das guerras que outrora eles enfrentaram no deserto. Este Josué é chamado por Deus para ser um líder. Quando Moisés morre, o povo de Deus estava à beira de entrar na terra de Canaã. Então veja que tudo é questão de ciclo. Na nossa vida também é assim. Existem vários ciclos de vida. O ciclo de Moisés findou, e era necessário, para se cumprir a promessa, para o reino de Deus progredir, era necessário iniciar um novo ciclo. E esse ciclo é iniciado com a presença, com o chamado de Josué para entrar na terra prometida. Veja que ele não se esquece de Moisés. Deus não se esquece de Moisés. Moisés é uma espécie de discipulador de Josué. Josué aprendeu aos pés de Moisés, vendo Moisés falar com Deus, vendo Moisés resolver as questões do povo, vendo o povo pressionar Moisés, vendo os milagres e prodígios que Deus operou por meio de Moisés. Então Josué, ele aprende aos pés de Moisés. Moisés era como se fosse um discipulador e Josué o discípulo. Então, como o ciclo findou de Moisés, era necessário um novo ciclo ser iniciado. Então, assim também é na nossa vida. Vários ciclos são iniciados, são findados, mas a obra de Deus, ela tem que dar continuidade. É interessante que Deus, ele fala justamente isso para Josué. Moisés, o meu servo, é morto. No versículo 2 ele diz isso: Moisés, meu servo, é morto. E aí ele diz o que? Dispõe-te agora e passa esse Jordão. Era necessário que Josué assumisse aí a liderança. E veja que houve uma mudança. Aquele povo era acostumado a todo dia no deserto receber alimento.
porque o maná vinha todos os dias. Aquele povo, ele era acostumado, ele cresceu com isso. Essa segunda geração, cresceu Deus alimentando aquele povo com o maná. Aquela geração, ela cresceu com a água de Meribá. Aquela geração, ela cresceu com as cordonizes. Ela cresceu com, mesmo no deserto, aquela geração cresceu com vendo a nuvem sobre eles, trazendo aí uma sombra, um refrigério. Aquela geração, ela cresceu e viu durante a noite uma coluna de fogo. Então imagina que aquela geração ela cresceu com isso. Era um hábito ver os milagres e os prodígios de Deus, o cuidado de Deus. Mas quando Josué ele inicia o seu ministério, ele inicia a sua liderança, tudo isso findou, porque eles estavam às portas da terra prometida. E na terra prometida, uma terra que mana leite e mel, não precisaria do maná, não precisaria das cordonizes, não precisaria da coluna de fogo, nem da nuvem, porque a própria terra era boa, a própria terra era fértil. Então houve uma mudança de paradigma, uma mudança de hábitos, uma mudança do cotidiano. Aquele povo, ele cresceu acostumado com algo, e justamente quando Deus chama Josué, tudo isso mudou, findou, iniciou aí um novo ciclo. Então Josué, ele era necessário que assumisse a liderança, liderar o povo hebreu, o povo para a terra de Canaã, e ele tinha que tomar uma iniciativa, e Deus fala isso no versículo 2, dispõe-te e passa esse Jordão. Ou seja, ele tinha uma missão, ele tinha um objetivo, ele tinha algo a cumprir para o reino de Deus. Então Josué tinha que passar o Jordão, e Deus estava determinado em cumprir a promessa que ele fez, porque Deus prometeu a descendência de Abraão, a descendência de Isaac, a descendência de Jacó, que faria uma grande nação da parte deles, e que eles iriam habitar numa terra que mana leite e mel. E Deus até mostrou esta terra para Abraão. E agora Josué, ele estava encarregado de cumprir esta promessa. Deus estava prestes a cumprir essa promessa por meio na liderança de Josué. Veja que foi uma promessa de longas datas, mas o tempo certo de Deus chegou para a vida do povo hebreu. Deus cumpre as promessas. Deus promete as promessas e Deus cumpre as promessas. Não no meu tempo, não no meu pensamento, não na minha lógica, mas no tempo de Deus, na lógica de Deus, nas circunstâncias de Deus. Josué estava prestes a levar este povo à terra prometida. Então vemos aí o segundo tópico, alguns conselhos para a conquista. O primeiro conselho que Deus dá a Josué para esta conquista é não desprezar ninguém. No reino de Deus, ninguém deve ser desprezado. No reino de Deus, ninguém deve ser deixado de lado. Deus não despreza, Deus não faz acepção de pessoas. Olha, no livro de Josué, nós encontramos algumas pessoas que na nossa lógica não servia para aquela conquista. E veja que nós estamos falando de tempos de conquista, na lição dos jovens. Então, existia um povo, e Deus diz para Josué não desprezar ninguém. Aquele povo não estava totalmente preparado, não era totalmente perfeito. Existiam ali, e eu quero frisar para vocês, pessoas que tinham cobiças, como o personagem Acã, pessoas que estavam temerosas, ou seja, pessoas que estavam com medo lá de entrar na terra. Nós vemos no capítulo 17 de Josué, pessoas negligentes em Josué capítulo 18, pessoas que tinham cobiças, pessoas temerosas que estavam com medo e pessoas negligentes.
Tudo isso estava com o povo de Israel na época de Josué. E Josué não desprezou ninguém. Josué não fez acepção de pessoas, mesmo essas pessoas falhas, mesmo essas pessoas pecadoras. Josué não deixou ninguém de lado. Ele sabia que cada peça era fundamental. Assim também é, meus amados irmãos, no reino de Deus, com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, mas nós, pelo Espírito Santo de Deus, desempenhamos algo fundamental para o seu reino, fundamental para um propósito divino. Então, nós não devemos desprezar ninguém. Por quê? Porque eu não sou pronto completamente, eu não estou preparado completamente. As pessoas são falhas, as pessoas têm uma visão distorcida, as pessoas têm um comportamento errôneo, mas no reino de Deus, nenhuma pessoa deve ser desprezada, nenhuma pessoa deve ser deixada de lado, pois cada pessoa pode ser usada para conquistar algo, e este algo é almas para Jesus e o reino dele sendo expandido. Então Deus fala para Josué não desprezar ninguém. A outra coisa, o outro conselho que Deus fala é para Josué não se esquecer de Moisés. Mas Moisés não tinha morrido? Tinha, mas Moisés era o líder de Josué. Então não devemos esquecer dos nossos líderes. Por mais que nós desempenhamos algo que outrora foi ocupado por um grande líder, mas nós não devemos esquecer do que ele fez, que neste caso Moisés foi grandemente usado. Então, nos versículos que nós lemos, nós vemos por diversas vezes Deus falando o nome de Josué, de Moisés. Moisés, o meu servo, é morto, como eu fui com Moisés, no livro da lei que Moisés escreveu, e etc. Então, Deus está falando para Josué o que? Não se esquecer de Moisés. Por mais que Moisés findou o ciclo e iniciou outro em Josué, mas nós não devemos desprezar quem enfiou as estacas, quem cavou as varas, quem fez os primeiros trabalhos, e agora nós estamos usufruindo aí de algo. É assim que Moisés, é assim que Josué deve fazer, e ele fez. Não se esqueceu do líder dele, do líder Moisés, não é? Queria fazer uma leitura em concordância com isso. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Iniciou em Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés, Arão, e agora chegou a vez de Josué, que depois teve continuidade até chegar a nós. Então nós não devemos desprezar os nossos antigos líderes. O outro conselho é: viva, pregue e medite nas Escrituras. Nós vemos isso muito bem no versículo 7 e no versículo 8: o viver, o pregar e o meditar. Nós temos acesso à palavra de Deus. As pessoas conhecem a Bíblia de cor salteado, como dizem por aí, de Gênesis a Apocalipse. Citam versículos, sabem histórias e mais histórias, sabem pregações e mais pregações, mas além, isso é errado? Não. Além de fazer tudo isso, devemos ter a palavra de Deus na nossa mente, ter a palavra de Deus no nosso coração. Para quê? Para que nós vivamos a palavra e pratiquemos a palavra de Deus. Então não adianta só ter o conhecimento teórico, precisamos transpor essa barreira do teórico para a prática. No versículo 7, Josué, além de tu ser forte e corajoso, para teres cuidado, segundo a tua lei, segundo esta lei, tem cuidado de fazer o que? Segundo a lei está mandando, a lei está apontando, que o meu servo Moisés te ordenou, dela tu não te desvie,
nem para a direita, nem para a esquerda, para que tu seja bem sucedido. Não cesse de falar o livro desta lei. Antes, medita nela dia e noite, diuturnamente, tanto de dia quanto de noite, ou seja, 24 horas. E tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Além de viver, pregar e meditar na Escritura, ler, refletir e entender o que a Escritura quer dizer para a minha vida hoje, quer dizer para o meio, viver e pregar. O problema é que tem muita gente pregando e não está vivendo. Mas antes de nós pregarmos, nós temos que meditar na palavra, ou seja, o nosso devocional, o culto familiar, o que a palavra de Deus tem a falar para mim, meditar. Que horas? De dia e de noite. Para quê? Para que depois que eu meditar nesta palavra, a palavra reinar no meu coração, na minha mente, eu tenho que viver. Depois que eu viver, eu tenho que pregar a palavra. Assim foi em Josué. Josué meditava, Josué vivia e Josué pregava. É um grande conselho para nós que exercemos de liderança, e você que exerce e você que não exerce, mas vai exercer essa liderança. Meditar, viver e pregar a palavra. Aqui está o segredo para uma liderança de êxito, para uma liderança bem sucedida, para que você desempenhe a vontade de Deus. Meditar na Escritura, viver a Escritura e pregar a Escritura. Então nós vemos aqui 3 conselhos. Quais? Não esquecer da liderança que nos antecederam, no caso de Josué, Moisés. A outra é não esquecer, aliás, já falei essa, não desprezar ninguém. Todas as pessoas são importantes no reino de Deus. Veja qual aquela geração que Josué enfrentou. E viver, outro conselho, viver, pregar e meditar na Escritura. Moisés também tinha algo a ensinar para o povo. Alguns aprenderam, outros não. Josué, pela graça de Deus, aprendeu muito bem com o seu líder Moisés. E Josué, no momento certo, ele reconheceu que era chamado. Ele reconheceu o chamado dele. Josué, ele reconhece que ele é chamado por Deus. E todos nós somos chamados por Deus. Nós somos chamados por Deus para quê? Primeiro, para andar na luz, para ser santo, para ser sal e luz desta terra, para viver uma vida. Somos chamados para orar, somos chamados para pregar, tá bom? Então nós devemos ter essa convicção de chamado. Deus nos chamou e Josué teve isso. Deus chamou ele. No versículo 9, ele diz assim: não te mandei eu. Uma pergunta retórica para Josué. Então, Josué, ele teve isso. E como é que ele exerce esse papel? Porque ele sabia da missão primordial. Ele cresceu ouvindo isso. Lá no Egito, ele cresceu ouvindo isso. Deus vai cumprir a promessa dele de levar o povo para uma terra que mana leite e mel. No deserto, ele teve essa fase aí ouvindo isso. A terra está próxima, a terra prometida está próxima. Então, quando Deus chama ele tem aquela convicção: chegou o momento, Deus vai me usar. Deus está falando comigo. O Deus que falou com Moisés fala comigo. As portas da cidade prometida estão pertas, devemos conquistar. Então ele teve essa convicção de chamar. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês com base no livro, na história de Josué. Olha,
O que faz o teu coração arder? O que faz o teu coração arder? Nós estamos falando de reconhecer o chamado de Deus. O que faz o teu coração arder? Josué desejava ser usado por Deus em prol de Israel. O que fazia o coração de Josué arder era aquele desejo de ser usado por Deus para o seu povo. No que você é bom? No que você é bom? Olha, Josué, como eu já falei, Josué era bom em batalhas. Josué era general. Josué era bom em conquistar. E você? O que você é bom? Eu sei que tem coisa boa aí que você desempenha. Nós estamos falando do chamado de um líder. O que você quer mudar no mundo? Ora, o que nós queremos mudar no mundo? O que você quer mudar no mundo? Josué, ele anelava em ver Israel repousando sobre uma boa terra. Então, o que Josué queria mudar no mundo era ver o povo de Israel em uma boa terra. Qual é a sua missão primordial? Qual é a sua missão principal? A tua missão. A missão de Josué era assumir o comando de Israel, deixado por Moisés. Destruir os povos de Canaã. Essa era a missão. E entregar a terra de Canaã por herança. Então, qual é a tua missão primordial? Qual é a tua missão principal? Deus tem te chamado para uma grande missão. Deus tem te chamado para coisas grandes. Deus tem feito o teu coração arder. Deus tem colocado essa vontade de mudar o mundo. Deus está te chamando também. Deus está te chamando também. A outra coisa é, Josué deu o máximo de si. Ele se doou na obra de Deus. Ele se doou na missão de Deus. Ele se doou nessa aventura, nesse chamado que Deus falou para ele. Por quê? Porque ele viu Deus falando para Moisés assim: olha, amar a Deus. Ele viu Deus falando isso para Moisés, que deveria amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Olha, de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Toda a força. De todo o coração tem a ver com o espírito, de toda a alma com os sentimentos e de toda a tua força com o teu corpo. Assim Deus requer de nós o todo. Essa integração de espírito, de alma e de corpo. Devemos nos doar, fazer o máximo para o reino de Deus. Às vezes nós nos doamos tanto, fazemos tantas coisas para o reino de Deus, que aí vem aquele sentimento de que nós fazemos pouco comparado o amor de Deus para conosco. Então, Deus requer de nós essa doação. Nós devemos doar o quê? A nossa emoção, a nossa razão, a nossa força. Devemos amar a Deus de todo o nosso coração, todas as nossas forças. E as promessas. Deus prometeu algo para aquela geração. Deus prometeu algo grande para o povo hebreu. E Ele cumpriu. Deus cumpriu a sua promessa. Então, para nós concluirmos e recapitularmos aí, nós vemos o chamado de Josué. Lembrando que nós estamos falando na classe de jovens, para os irmãos que chegaram agora. Classe de jovens, Deus chama Josué para exercer uma grande liderança, para levar o povo dele, o povo de Deus, para uma terra. E o chamado tem a ver com coragem, tem a ver com fé, com confiança, tem a ver em obedecer a palavra de Deus, em reconhecer quem está chamando. Para concluir, eu quero dizer a você que Deus tem lhe chamado, Deus tem confiado coisas grandes a ti, Deus tem te integrado numa missão, a missão de Deus, que é a missão da igreja. Todos nós estamos
interligados, trabalhando nesta missão. Moisés morreu, Moisés findou, iniciou aí um ciclo. Assim foi nós, amados irmãos. Os discípulos primeiros morreram, findou o ciclo. Os pais da igreja findaram também o ciclo. Os reformados findaram o seu ciclo. Os avivalistas findaram o seu ciclo. E cá estamos nós, no reino de Deus, dando continuidade. E Deus conta com você. Deus conta com você para exercer a liderança, para levar, conduzir o povo dele à terra, ao Canaã. Mas não a Canaã terreno, a Canaã celestial. Deus conta com você, jovem, para futuramente exercer uma liderança, ser um missionário, ser um diácono, ser um professor de ABD, ser um pastor, ser uma missionária. Veja que o trabalho de Deus é muito, a seara é muito grande, poucos são os trabalhadores. Você que está me ouvindo, talvez Deus chamou você para conduzir a tua família para Canaã celestial, para conduzir os teus parentes para Canaã celestial. Você que ainda não desempenha essa função, sabe que você é chamado por Deus também. Nós devemos ter essa convicção. Nós estamos numa missão, nós estamos num propósito. Ninguém deve ser desprezado. Todos nós estamos aí nesse quebra-cabeça, que toda peça é importante. Saiba que você também é importante. Se você que não exerce ainda liderança, medite em Josué, medite no livro de Josué. Você que exerce, também medite. Nós somos o futuro da igreja. Nós somos a realidade e o futuro da igreja, o presente e o futuro. Não devemos esquecer do passado, é claro, mas o reino de Deus deve ser avançado, o reino de Deus deve ser propagado, o evangelho de Deus, e Deus conta contigo. E nós estamos aqui encerrando mais